Olá pessoal, meu nome é Francisco Ferreira Martins Neto, eu sou engenheiro ambiental, mestre em ciência e tecnologia ambiental e atualmente doutorando em engenharia e tecnologia ambiental. Nessa apresentação eu irei abordar o artigo intitulado Biorremediação de solo contaminado com hidrocarbonetos de petróleo, uma revisão sobre princípios, mecanismos de degradação e avanços. Vamos lá? Inicialmente, é importante destacar a qualidade do artigo selecionado. É um artigo recentemente publicado, foi publicado em 2024, na revista Frontiers in Environment Science, Fronteiras da Ciência Ambiental, uma revista que ela possui um fator de impacto de 3.3, mais de 50 mil citações, e esse artigo em específico ele possui mais de 17 mil visualizações, 3 mil downloads e já foi citado em outras 44 publicações. Em linhas gerais, ele possui mais visualizações do que 96% de todos os artigos publicados nesse periódico. E para seguirmos, vamos conhecer um pouquinho a estrutura do artigo. Ele foi dividido assim como essa apresentação. Então ele é composto por introdução, classificação dos hidrocarbonetos de petróleo e seu impacto no solo, na saúde humana e no meio ambiente, princípios da biorremediação de solo contaminado, remediação bacteriana, bioaumentação, bioestimulação, micorremediação, mecanismos de remediação do solo contaminado. Continuando aqui, mecanismos de remediação bacteriana, vias de biodegradação aeróbica, vias de biodegradação anaeróbica, mecanismos de remediação fúngica, fatores que afetam a biorremediação de poluentes de hidrocarbonetos de petróleo no solo, propriedades e concentração do substrato, temperatura, disponibilidade de nutrientes, características do solo e, por fim, disponibilidade de oxigênio, micro-organismos inóculos, pH do solo, salinidade do solo, perspectivas e conclusões, divididas em perspectivas e conclusões. Para a gente iniciar, atualmente é importante que a gente entenda que o rápido crescimento das atividades industriais, agrícolas e municipais, aliado ao crescimento populacional, ela trouxe uma alta demanda por petróleo, alcançando atualmente mais de 100 milhões de barris por dia. E o maior risco de poluição do solo por óleo está diretamente ligado a essas atividades petrolíferas: perfuração, exploração, armazenamento, transporte, processamento, refino. Tudo isso pode causar um risco ambiental. E hoje é estimado que anualmente ocorrem vazamentos acima de 200 mil litros. E qual que é a problemática de tudo isso? Hidrocarbonetos no meio ambiente eles vão causar sérios impactos ambientais, prejudicando ecossistemas, afetando a saúde em grande escala. Além disso, ele vai ocasionar um desequilíbrio de carbono e nitrogênio, ou seja, um déficit de nitrogênio que vai prejudicar a fertilidade do solo e a atividade microbiana, além de esgotar oxigênio no solo para as camadas inferiores. E dessa forma, é fundamental que se utilizem técnicas de remediação para solos contaminados visando a preservação dos ecossistemas, porque hora ou outra vai acontecer algum tipo de acidente e vai ser necessária uma remediação. E para isso a gente possui diversas técnicas e tecnologias que elas podem ser utilizadas e até mesmo combinadas, sejam elas técnicas físicas, químicas ou biológicas. Vale lembrar que técnicas físicas e químicas elas têm maiores custos e apresentam risco de poluição do ar e da água por seus subprodutos gerados. Em contrapartida, os métodos biológicos têm sido objeto de estudo atual, uma vez que eles possuem baixo custo e eficiência metabólica. E atualmente, esse processo é conhecido como biorremediação, que é uma alternativa ecologicamente correta, porém é dito que ainda está em desenvolvimento. O autor traz um pouco disso e que precisa de mais estudos para compreender os mecanismos. No geral, a ideia dos autores nesse estudo foi mostrar qual que é o conhecimento atual sobre a biorremediação, as tecnologias, interações e mecanismos, bem como as perspectivas futuras. Aí só para trazer um pouquinho do que foi o artigo em relação à revisão que eles proporam, que foi proposta pelos autores, o artigo utilizou algumas palavras-chave: biorremediação, hidrocarboneto de petróleo e solos contaminados. Eles citaram que teve um aumento significativo de publicações de 2020 a 2022
E ao todo, o estudo abrangeu os anos de 2000 até 2022. Eles encontraram 389 artigos únicos, pois tem alguns casos que os mesmos artigos que estavam em um dos mecanismos de buscas que eles utilizaram também estavam no outro. Então, no final, eles consideram 389 artigos únicos. Pessoal, aí já entrando um pouquinho na parte dessa classificação dos hidrocarbonetos de petróleo e o impacto que eles causam no solo, é importante entender o conceito de hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos de petróleo, eles ocorrem naturalmente em grande abundância e são misturas heterogênicas complexas. Elas são compostas principalmente de hidrocarbonetos e quantidades elevadas de nitrogênio, oxigênio, enxofre e traços de metais. Estão disponíveis em várias formas, sólidas, líquidas e gasosas. Os hidrocarbonetos de petróleo eles podem ser divididos em 4 categorias estruturais principais com base em seu formato, sendo saturados, aromáticos, asfaltenos ou resinas. Aqui dá para a gente então observar na nossa figura que a gente tem um dendrograma dos hidrocarbonetos de petróleo e à esquerda começamos então com a categoria dos saturados, sendo que aqui teríamos compostos de cadeia linear, compostos de cadeia ramificada e compostos cíclicos. Ele traz um exemplo aqui do hexadecano. E ao lado a gente tem então a categoria dos aromáticos, sendo aromáticos monocíclicos, aromáticos policíclicos, onde a gente vai ter então o benzeno. Temos também a categoria aqui dos alfatenos, que são os fenóis, ácidos graxos, cetonas e estéreis. E por último temos então a categoria das resinas, que aí são compostas pelas piridinas, quinolinas e mais algumas outras estruturas e as amidas. Pessoal, em geral, o petróleo bruto ele consiste em mais ou menos até 2 até 5% de carbono, 10 a 14% de hidrogênio, 0,01 até 7% de enxofre, 0,02 até 2% de nitrogênio e 0,1 a 1% de nitrogênio. A composição do petróleo vai fazer com que ele seja classificado de diversas formas, como de acordo com a densidade. Ele pode ser leve, se a sua densidade for de 0,65 até 0,87 gramas por centímetro cúbico, intermediária, quando essa densidade for de 0,87 até 0,91, e eu vou ter um pesado, então, quando a densidade for de 0,91 até 1,05. E qual que é a importância dessa informação? O efeito dos óleos leves das plantas é mais forte do que o dos óleos pesados. Nesse caso, essas frações mais leves elas são rapidamente degradadas pela atividade microbiana, porém as frações mais pesadas não se degradam facilmente. E essas frações que vão afetar negativamente o ecossistema e os organismos que estão ali. Como dito brevemente, eu comentei no início, a contaminação dos solos ela reduz a disponibilidade de terras aptas para o plantio, afeta a germinação das sementes, altera as propriedades físico-químicas, bioquímicas e a diversidade do solo. O solo ele acaba perdendo então a capacidade de absorver e reter umidade, porque reduz a solubilidade e a disponibilidade de nutrientes e micronutrientes para as plantas. E um desses exemplos é a diminuição do fósforo e do potássio, que justamente são elementos importantíssimos para o desenvolvimento vegetal. E além disso, como que isso pode então afetar a saúde humana? Esses componentes tóxicos eles poluem também as águas subterrâneas e o solo. Então eu posso ter um processo de lixiviação e, além disso, eles também podem se concentrar em organismos vivos, o que a gente conhece como bioacumulação. Ele vai acumulando nos organismos que nós vamos em algum momento consumir. E o pior, ele pode ainda escalar níveis tróficos da cadeia alimentar. Ele pode então ter o processo de biomagnificação. E aí um exemplo bem simples é uma gramínea contaminada, é consumida por um animal que nós vamos consumir, então eu tenho níveis hierárquicos subindo a cadeia alimentar, isso é a biomagnificação. E só para citar assim, alguns riscos associados à saúde humana, eles podem ser de efeito imediato ou não, esses compostos eles podem ser neurotóxicos, cancerígenos, teratogênicos que afetam o desenvolvimento do feto, dentre outros vários problemas. Em resumo, eles são um risco para o funcionamento dos ecossistemas e para a saúde humana. Visto então esses problemas que eu mencionei, o que seria a biorremediação? É a conversão, desintegração
ou transformação biológica de contaminantes orgânicos por micro-organismos, bactérias e fungos, plantas ou seus metabólicos, como enzimas, para desintoxicar poluentes ambientais. Isso ele ocorre pela mineralização parcial ou completa de solos poluídos por petróleo e hidrocarbonetos. As técnicas de biorremediação elas são classificadas em in situ, quando ela é aplicada em outro local, ou in situ, quando ela é aplicada no próprio local. Um exemplo de in situ é quando eu retiro o solo daquele local e o solo contaminado do local para tratamento em outro ambiente. E o exemplo é a compostagem e os bioreatores. Já in situ, a gente pode citar a fitorremediação e a bioestimulação, que é a adição de formulações que vão promover o crescimento microbiano naquele local. E a biorremediação, ela utiliza o papel natural desses micro-organismos ou as enzimas em meios contaminados para transformar esses poluentes orgânicos a níveis nos quais eles não representem mais riscos para os humanos, animais ou plantas. E existem várias espécies que podem ser utilizadas. O cálculo que eles fazem é de mais de 200. Dentre elas, aqui algumas citadas, tiobacilos, tricodermas, pseudomonas e, geralmente, o que é utilizado? A bioaumentação e a bioestimulação, e pode ocorrer também o consórcio dessas duas técnicas, desses dois processos. Então agora vamos falar um pouquinho mais sobre essas técnicas. A bioaumentação ela aumenta a extensão da decomposição dos contaminantes complexos por meio da adição de micróbios degradadores, de poluentes e aumentando a sua diversidade. Podem ser adicionados micróbios nativos, que já fazem parte daquele ecossistema, ou geneticamente modificados, para locais contaminados em condições ideais, para acelerar então a remoção desses compostos indesejados. Na sequência desse artigo, o autor ainda apresenta vários artigos que trazem estudos dos resultados obtidos com essa técnica. E aí, para não ficar tão maçante, eu vou citar durante a apresentação alguns exemplos para cada um. E nesse caso aqui da bioaumentação, um desses estudos ele investigou o potencial de um consórcio bacteriano composto por 64% de proteobactérias para tratar um solo que foi contaminado por diesel, utilizando essa bioaumentação juntamente com nutrientes e nanopartículas de ferro. Então, o autor cita que nesse estudo o resultado foi de 99% dos hidrocarbonetos foram degradados no solo em um período de 60 dias. Nesse caso, a gente consegue ver então a eficiência do método em um curto período de tempo. E a bioestimulação? A bioestimulação é um método que é mais comum para acelerar essa taxa de desintoxicação dos solos poluídos, adicionando nutrientes como carbono, nitrogênio, fósforo e oxigênio. Um fato importante, como envolve a alteração da concentração de nutrientes do solo, é necessário realizar um controle, pois pode causar um desequilíbrio nutricional na microflora. A ideia é estimular as bactérias que existem ali, no local poluído, para que eles consigam degradar esses contaminantes nocivos e tóxicos. Pode-se ter melhores resultados se optar pela adição de nutrientes que promovam o crescimento microbiano, como fosfato, sais e nitrato, bem como micróbios que tenham alta eficiência. O autor aqui, então, ele apresenta um artigo que mostra o potencial dessa técnica utilizando a palha de ervilha, que é um subproduto agrícola, para remover esses contaminantes. As condições experimentais que ele utilizou foram um pH de 6,5, com uma concentração de carbono para hidrogênio de 22 para 1. Aí lembrando que as condições elas são fundamentais para que você tenha sucesso no tratamento. E a temperatura então de incubação foi de 28 graus. Nesse estudo ele constatou que nesse processo a eficiência da degradação do solo foi de 66,6%, perdão, teve um aumento de eficiência de 66,6% num período de 102 dias. O autor ainda vai trazer outros estudos para frisar a eficiência dessa técnica. E existem outras técnicas que não foram citadas aqui nessa apresentação, e para facilitar eu trouxe uma figura que está no artigo que dá uma visão geral. Então aqui a gente tem nessa figura as estratégias de biorremediação. Então temos no início a biorremediação in situ, que podem ser biopilhas, bioreatores, compostagem ou tratamento de terras.
Temos também a bioaumentação, que pode ser a bioaumentação por consórcios, por recombinantes, por biosulfactantes. Temos ainda a bioestimulação, que pode ocorrer por meio de doadores de elétrons, sulfactantes metabólicos ou enzimas. E por último aqui a biorremediação in situ, que ela vai ser realizada pela atenuação natural, a bioaeração, bioaumentação por injeção de ar, nutrientes ou a fitorremediação. Nós falamos então das bactérias, mas a gente também tem que mencionar outro organismo que tem sido muito estudado para esse âmbito, que são os fungos. Aqui temos então o conceito de micorremediação. A micorremediação ela é um processo que ele é realizado por espécies fúngicas para a mineralização completa de poluentes em dióxido de carbono, nitrogênio e biomassa microbiana após a conclusão dessas atividades metabólicas. O autor ele aponta que essa técnica ela tornou-se uma tecnologia muito sólida para a remoção, para a remediação do solo sem o risco de disseminação de poluentes ou de sua bioacumulação na cadeia alimentar. Novamente são apresentados diversos artigos onde ele vai mostrando os resultados obtidos. Dentre eles, tem um estudo que buscou conhecer a taxa de degradação em solo contaminado utilizando o cogumelo ostra, e a taxa máxima de degradação foi de 87% em 21 dias. Em um outro estudo, ele explorou a remediação em solos contaminados por petróleo e hidrocarbonetos usando uma cepa de Paecilomyces formosus, e após 60 dias de incubação, a maior taxa de degradação registrada foi de aproximadamente 92%, o que é um excelente resultado. E falando dos métodos, a gente falou de todos eles, mas como é que eles funcionam? Quais são os mecanismos? É importante a gente entender que os mecanismos é que tornam os métodos funcionais. Como a gente já mencionou, vários micro-organismos têm o potencial de mineralizar solos poluídos por hidrocarbonetos de petróleo, metabolizando contaminantes orgânicos em dióxido de carbono, água, biomassa não tóxica. E o mais importante, utilizando como única fonte de energia a própria contaminação do local. Para isso, a gente vai ter sempre duas vias quando a gente fala de micro-organismos. As vias aeróbicas, que utilizam oxigênio como aceptor de elétrons, e as anaeróbicas, que eles vão utilizar sulfato e nitrito, e elas aceitam o elétron para completar o processo na ausência de oxigênio. Vale ressaltar que a degradação anaeróbica ocorre em uma taxa mais lenta que a aeróbica. Nesse artigo, o autor ele cita apenas que vai elucidar as vias de degradação aeróbica e anaeróbica, explicando que a fração saturada dos hidrocarbonetos de petróleo é composta por alcanos, e por isso ficamos com uma seção aqui, uma seção secundária e terciária no mesmo slide. Bom, as vias metabólicas bacterianas anaeróbicas envolvidas nas transformações são principalmente intracelulares. O catabolismo de degradação dos alcanos ele é iniciado por oxigenases que introduzem átomos de oxigênio em alcanos por meio de diferentes vias, e os produtos são alcoóis primários, que eles vão ser posteriormente oxidados a ácidos graxos por álcool e aldeídos, finalizando com a beta-oxidação. Em linhas gerais, esse compilado ele completa as vias, esse compilado que eu acabei de mencionar completa as vias mencionadas, sendo elas a via de oxidação terminal, a via de oxidação subterminal e a via de oxidação de alcanos de cadeia longa. E já no caso da degradação anaeróbica, onde eu tenho a ausência do oxigênio, hidrocarbonetos de petróleo, incluindo alcanos, são degradados utilizando nitrato, ferro ou sulfato ferroso, que vão ser os receptores de elétrons, ou em condições metanogênicas. É importante em regiões frias, onde os níveis de oxigênio eles são mais limitados, mas ele tem ganhado um pouquinho de espaço em outros ambientes, considerando os mecanismos predominantes em locais poluídos por petróleo. Esse método ele consiste em degradar os alcanos com 6 ou mais carbonos em gases carbônicos e outros componentes menos tóxicos. Atualmente a gente vai ter dois mecanismos conhecidos, que é dessa degradação, que é a adição de fumarato e a via de carboxilação. Já a remediação fúngica ela é bem diferente do processo envolvendo bactérias.
Os fungos eles secretam uma série de enzimas intracelulares e extracelulares, como a lignina e o manganês, para remover os contaminantes do solo. Com base no grupo de fungos e nas enzimas secretadas, a degradação dos solos ela pode ser classificada como lignolíticos, quando a gente secreta enzimas que vão quebrar a lignina, ou fungos não lignolíticos, quando não secreta essas enzimas. Em resumo, os fungos lignolíticos eles mineralizam esses hidrocarbonetos aromáticos policíclicos em quinonas e posteriormente em compostos inorgânicos como o dióxido de carbono. Conclui-se então que os fungos eles são micro-organismos potenciais capazes de degradar uma ampla gama de contaminantes tóxicos e emergentes, incluindo hidrocarbonetos de petróleo. Além de tudo que a gente já abordou aqui, as condições do local a ser remediado, elas afetam a eficiência do processo. Para que a aplicação biológica seja eficaz na restauração desse solo, é importante identificação e conhecimento do local e dos fatores que podem limitar essa degradação. Que dentre esses fatores a gente pode citar o pH, tem N fatores que podem ser citados. Mas aqui para ficar mais fácil a gente se organizar, vamos dar uma olhadinha aqui para a figura e vamos ver então os fatores que vão influenciar a biorremediação de hidrocarbonetos de petróleo. Em geral são as condições ambientais, temperatura, seja ela alta ou baixa, o pH do solo, valores de salinidade, a textura e o tipo do solo, a concentração e a estrutura química do componente que contaminou, se ela é linear, se ela é ramificada, se é de baixo ou alto peso molecular, se possui anéis aromáticos simples ou policíclicos, a acessibilidade a nutrientes, a quantidade muito alta ou baixa de carbono, fósforo e nitrogênio, bem como a sua proporção, além da biodisponibilidade dos nutrientes, ou seja, a disponibilidade para esses micro-organismos que estão ali. A mineralização de hidrocarbonetos de petróleo em compostos inorgânicos não tóxicos ela é afetada pela quantidade, composição e propriedades inerentes ao substrato. E é esse item que o item 5.1 do artigo trabalha. Concentrações altas de hidrocarboneto de petróleo no solo são tóxicas para os organismos envolvidos na degradação e afetam o crescimento e a atividade da remediação. Ou seja, tem-se maior eficiência quando em baixas concentrações, permitindo o crescimento microbiano e o suprimento de carbono como fonte de energia. Além disso, o grau de degradação ele é influenciado pela estrutura química, composição e biodisponibilidade dos hidrocarbonetos de petróleo. Nesse caso, então, a biodegradabilidade depende naturalmente da composição dos contaminantes e compostos menos complexos, eles têm, então, melhores resultados. Eles são preferencialmente utilizados pelos degradadores. Um exemplo, só para citar, vai ser muito mais fácil querosene e óleos brutos saturados, que são alcanos de cadeia média, serem completamente biodegradados do que um óleo bruto que vai ser proveniente, que vai ter um peso molecular maior e ele tem mais resistência a esse processo degradativo. Agora, falando um pouquinho então da temperatura, ela é fundamental, pois ela afeta tanto a química quanto a fisiologia dos poluentes e também a flora microbiana. A temperatura ela vai influenciar o metabolismo microbiano, ela vai influenciar o crescimento microbiano e a solubilidade e as fases sólidas do solo. Por exemplo, temperaturas mais altas elas vão aumentar a solubilidade em água de contaminantes hidrofóbicos. E eles vão diminuir também a viscosidade do contaminante, que vai aumentar a sua difusão de alcanos de cadeia longa na fase aquosa. Já se eu tenho então temperaturas baixas, ela aumenta a viscosidade do óleo, o que vai reduzir a vaporização desses alcanos nocivos de cadeia curta e diminuir a solubilidade em água, levando a um atraso no início da degradação microbiana. Então, temperaturas muito altas ou muito baixas, a gente vai ter um problema. Mas a biodegradação ela pode ocorrer em diversas faixas? Sim, ela pode. Porém, o que é mencionado é que é menos eficiente devido à atividade enzimática limitada em temperaturas menores. Em linhas gerais, os autores trouxeram que a biorremediação é eficiente na faixa de 30 a 40 graus quando é no solo, de 20 a 30 graus quando é em água doce e de 15 a 20 graus em ambientes marinhos. E aí, só a título de curiosidade, existem alguns estudos para uso de micróbios termofílicos,
que aí eles vão otimizar o efeito da temperatura na biorremediação. Isso porque eles vão poder ser utilizados em temperaturas elevadas e ainda eles conseguem se adaptar ao estresse térmico e regular os seus mecanismos sob condições adversas. E também vamos falar um pouquinho da disponibilidade de nutrientes, que também é importante na atividade microbiana durante a remediação desses solos contaminados. Nutrientes como carbono, fósforo e nitrogênio, ele tem um impacto no crescimento microbiano para a remediação. Isso vai ocorrer porque os hidrocarbonetos de petróleo são ricos em carbono e fontes de energia, mas não contêm uma quantidade significativa de nitrogênio e fósforos necessários para promover esse crescimento microbiano. Então, o nitrato ele tem sido relatado como uma fonte de nitrogênio. E qual que é a importância disso? O tratamento de locais contaminados, na presença de nitrogênio, ele é mais estimulado, ele vai estimulando esse crescimento de células microbianas e as taxas de degradação aumentam. Ainda, quando a gente tem a presença de nitrogênio na cultura, ele vai diminuir o atraso dessa fase de crescimento do degradador e vai manter os micróbios em altos níveis de atividade de degradação de poluentes. Então, é só adicionar nitrito e esperar o aumento do nitrogênio? Não. Concentração excessiva de nitrogênio no solo causa inibição também. O que acontece? Um desequilíbrio nessa relação de NPK vai inibir a biodegradação, pois altas quantidades de nitrogênio, fósforo e potássio em locais contaminados eles atrapalham a relação da concentração de carbono, nitrogênio e potássio. E quando a gente tem essa relação desequilibrada, ocorre um déficit de oxigênio nos locais que está sendo feita a remediação. Então, o que é importante? Equilíbrio em qualquer processo. O tipo de solo. O tipo de solo também ele é importante no processo de biorremediação. A maior taxa de degradação dos hidrocarbonetos eles ocorre em solos com maior concentração de silt, seguido de solos com maior concentração de areia e, por último, em solos argilosos, que têm maior concentração de argila. A fração de areia, argila em solos elas possuem baixo conteúdo microbiano, alta relação entre carbono e nitrogênio e menor estrutura de superfície interna. Os autores citam um exemplo em que mais de 70% da degradação foi alcançada no solo arenoso e, em comparação no solo com baixo conteúdo argiloso, com alto conteúdo argiloso, a degradação foi bem menor. Isso considerando que nem é o solo de maior eficiência. O solo de maior eficiência é o solo com maior concentração de silt. Solos que têm alta porosidade, o fato que oferece um espaço adequado para o crescimento microbiano e capacidade de transferência de oxigênio apresentam uma melhor taxa de biorremediação. E já que a gente acabou de falar dessa parte de transferência de oxigênio, vamos entender então a questão da disponibilidade desse elemento. Ele é essencial na biorremediação. Por quê? Por que o oxigênio ele é essencial? Ele é o primeiro elemento, ele é a primeira etapa de biodegradação, ela ocorre com a presença do oxigênio. E qual que é o maior problema? Fornecer e manter um suprimento de oxigênio suficiente para que ocorra a mineralização completa desse contaminante no solo, porque tem um alto custo. Se é caro, o que o faz necessário? O catabolismo de hidrocarbonetos alifáticos, cíclicos e aromáticos de bactérias e fungos, eles requerem que o oxigênio seja molecular, seja oxidado por enzimas oxigenases. Porém, a disponibilidade de oxigênio no solo depende de uma série de fatores, não só da questão de inserir oxigênio dentro desse solo. Vai ter fatores como taxa de consumo do oxigênio microbiano, o tipo de solo, se o solo está encharcado ou não, a presença de substrato utilizável que pode levar a uma depleção desse oxigênio. E um outro ponto, a concentração de oxigênio é um fator limitante da taxa de biodegradação. Seguindo aqui, para a gente chegar no 5.6, onde a gente vai falar de micro-organismos, a presença de micro-organismos ativos que utilizam hidrocarbonetos é uma saída para a biorremediação. Grupos microbianos como bactérias, fungos e algas e protozoários e vírus também são degradadores de contaminantes de hidrocarbonetos mais utilizados. Eles podem persistir
e usar poluentes como fonte de crescimento. Eles persistem no local e vão utilizando esses poluentes como fonte de crescimento e metabolismo nesses solos contaminados. Isso é ótimo, que dessa forma a gente pode dizer que solos contaminados devem conter um número suficiente de micro-organismos ativos que vão utilizar esses hidrocarbonetos. Se não tiver, é importante que então sejam inoculados nesses solos. Chegando agora já próximo da nossa fase final, pH do solo. pH do solo é extremamente importante porque a acidez e a alcalinidade eles são fatores significativos na biodegradação de hidrocarbonetos de petróleo. A maioria dos micróbios eles preferem um pH neutro e levemente alcalino para o seu crescimento e remediação. O problema é o pH do solo ele pode ser extremamente variável. Ele pode ir de 2,5, um pH de 2,5 até 11. Ou seja, ele pode ser um solo extremamente ácido até com elevada alcalinidade. Isso é um grande desafio, porque no processo de biorremediação, que seria o controle do pH do solo. E por fim, só para contextualizar, o pH preferido desses micro-organismos é neutro ou levemente alcalino. E para finalizar, vamos falar da salinidade do solo. As salinidades mais altas elas vão diminuir o crescimento de micróbios na água e no solo. O aumento da concentração de sal ele reduz o crescimento microbiano ao inibir a secreção enzimática devido à alta pressão osmótica do ambiente circundante, reduzindo então o oxigênio disponível e a solubilidade de compostos de hidrocarbonetos. Outro problema é que elevadas concentrações de sal elas causam a desidratação das células bacterianas, levando à morte celular. Em resumo, altas concentrações de sal desativam esses degradadores e a descontaminação do solo ela se torna ineficaz. Então eu posso dizer que salinidades mais baixas aumentam a mineralização? Sim. Porém, tem alguns estudos que apontam que salinidades extremamente baixas reduzem significativamente a biodegradação. Isso é muito importante. Então aqui fica novamente um ponto-chave desse estudo. Equilíbrio e controle das variáveis. Senão você não vai ter eficiência nos seus processos de biorremediação. No final do artigo, o autor ele menciona algumas perspectivas. Então o que ele nos traz? Ele menciona que as vias metabólicas de biodegradação de hidrocarbonetos de petróleo elas são pouco compreendidas ainda e a transformação ineficiente ela pode resultar num acúmulo de substâncias intermediárias tóxicas que podem resistir à degradação adicional pelas vias existentes. Portanto, o que ele cita? Que deve ser feita uma seleção adequada do inóculo, no tempo de inoculação deve ser otimizado, as condições da reação, seja aeróbica, anóxica ou anaeróbica, e os parâmetros físico-químicos eles são essenciais para que a biorremediação seja completa e eficaz. Ainda ele cita que a gente tem avanços genéticos para modificação de organismos que podem aumentar essa eficiência biodegradativa. Em resumo, ele vai citar os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças. E vamos ver algum desses pontos, para a gente conhecer um pouquinho. Pontos fortes que ele cita, que os autores citam. Locais contaminados podem ser limpos de forma sustentável e ecologicamente correta, utilizando processos microbianos naturais. Em muitos casos, a biorremediação ela é mais econômica do que as práticas convencionais de remediação do solo e diferentes contaminantes podem ser remediados utilizando diversos micro-organismos. Então já tem muito estudo disso. Pontos fracos. Degradação microbiana de contaminantes ela é lenta. A biorremediação ela é altamente específica do local em relação ao tipo de solo, clima e concentração de contaminantes. A gente já vem falando isso, os autores vêm falando isso ao longo do artigo. A degradação incompleta ela é um risco, ela pode produzir substâncias químicas nocivas ao meio ambiente. Ele traz também as oportunidades. A gente tem bastante avanço hoje, um progresso contínuo na biotecnologia, que vai poder levar à criação de micro-organismos mais eficientes e robustos, para que a biorremediação de hidrocarbonetos de petróleo seja mais eficaz. Temos também a engenharia genética e a biologia sintética, que vão oferecer oportunidades para aprimorar a eficiência da degradação. A tecnologia também de biorremediação ela pode ser integrada com outras práticas sustentáveis, como a agroecologia, e oferecer algumas soluções universais para a remediação desses solos contaminados.
mas também, por fim, ele traz quais são as ameaças desses avanços. As técnicas tradicionais elas ainda podem ser preferidas devido à sua aparente velocidade e resultados mais instantâneos. A introdução de micro-organismos geneticamente modificados ou outros micróbios de biorremediação, ele pode representar uma ameaça ao ecossistema, se a gente não tem um conhecimento adequado. E as mudanças nessas condições ambientais do local, como temperatura e pH, como já citado, podem afetar a eficiência da biorremediação e aí isso aí vai afetar a credibilidade. Ora, você está fazendo um tratamento, não entende, não controla suas variáveis, o tratamento se mostra ineficaz, você vai culpar então a sua técnica, quando na verdade foram as condições que você não deixou adequadas. E finalizando, o autor ele menciona que o uso do petróleo e derivados como fonte de energia ele vai contribuir para o derramamento de óleo no meio ambiente. Isso acontece e isso é um desafio, a questão da remediação desses locais poluídos. Os hidrocarburantes de petróleo eles são uma representação significativa de poluição ambiental. E a biorremediação é uma abordagem promissora e sustentável para combater e mitigar esses impactos nos ecossistemas, porque vai acontecer, não tem como não acontecer. Eles também mencionam que os consórcios microbianos, como bactérias e fungos, e os mecanismos de degradação que eles utilizam são eficientes na decomposição de hidrocarbonetos complexos, que as técnicas de bioaumentação e bioestimulação são promissoras para acelerar a degradação de hidrocarbonetos de petróleo e adaptar soluções a cenários específicos de contaminação. Os autores relembram que a eficácia da biorremediação ela é influenciada por fatores específicos do local, como a disponibilidade de nutrientes e outros fatores que têm que ser controlados. E, por fim, que é importante avançar os estudos que utilizem mais de uma tecnologia em conjunto aos consórcios para estabelecer alguns métodos integrados mais completos para que a remediação dos locais contaminados tenha maior eficiência e talvez até um menor custo. Eu vou ficando por aqui, eu espero que tenha gostado e até mais.